princípio, antes de tudo, os seres vivos se modificam, que é contrário à ideia fixista do criacionismo de que as espécies elas são como foram postas. Murilo, quer falar alguma coisa? Sim, eu estava pensando nessa dificuldade de categorizar o que seria vida e o que não seria. Pode ser que o exemplo que eu vou dar aqui agora não se encaixe bem na teoria da evolução e tal, não se encaixa, mas é só para ilustrar. Como, por exemplo, o debate sobre em qual ponto um ser humano se torna um ser humano, aonde que vem a identidade, o que é vida e o que não é. E é como o Francesco falou, se você dá uma definição, você acaba tendo que arcar com isso. Com essa discussão que acontece, por exemplo, de aborto. De aborto, é só para exemplificar. Ah, não, a partir de tanto tempo. Beleza, mas a partir de tanto tempo, por quê? Mais especificamente, em qual ponto, assim, é vida, não é? Qual ponto é ser humano, qual ponto não é? Se você tenta abranger esse escopo tão grande, se você tenta colocar, não, tudo é vida. Então, cada célula individual seria uma vida. Cada gameta seria uma vida. Então, isso mostra realmente a dificuldade que é de você classificar não só o que é vida, mas também o que seria uma personalidade. E o que os filósofos também tentam colocar como a senciência. O que caracterizaria um organismo como senciente, alerta do ambiente, e não apenas existindo. Tanto que até hoje ninguém sabe se ninguém tem consenso se vírus é vivo ou não. Bactérias a gente diz que é viva, mas vírus até hoje em dia não tem muito consenso. É vivo ou não é vivo? Ao mesmo tempo eles têm as características, né, eles têm algumas características que indicam vida, mas ao mesmo tempo eles são completamente dependentes de outras células para se reproduzirem. Eles são inertes até que se hospedem. Então, realmente é essa dificuldade. Vale, tem até uma pergunta legal aqui, ó, do Matheus. Por que vírus não é considerado vida? Sou leigo nisso. A questão do vírus, né, não dá para bater o martelo, né? Puxando o gancho do que o Murilo está trazendo, de como a gente está tentando desenhar isso daqui como um processo, não dá para bater o martelo porque a gente é o ponto de que ele possui características semelhantes a um ser vivo, assim como ele não tem características que o enquadrariam como um ser vivo. Então, algumas delas que a gente poderia colocar, o que é um vírus, né? O vírus ele é um capsídeo que ali dentro ele contém um material genético. Só que fora de uma célula hospedeira, esse vírus ele é inerte. Então, ele precisa hospedar uma célula para, de fato, utilizar do arcabouço da maquinaria celular de um hospedeiro para exercer e produzir suas proteínas e exercer suas funções. Então, nesse sentido, ele ficaria ali entre a matéria inanimada e entre o ser vivo. Seria algo no meio do caminho. Então, haverá aqueles que vão considerar o vírus como um ser vivo, porque ele possui material genético, porque ele tem capacidade de evolução, ou seja, evolução aqui como não progresso, mas como mudança. A evolução é a mudança. Vamos entrar já nessa questão da teoria da evolução, mas o que a teoria da evolução traz é que, a princípio, antes de tudo, os seres vivos se modificam, que é contrário à ideia fixista do criacionismo de que as espécies elas são como foram postas, se foram postas no mundo. Então, a ideia de evolução é uma ideia de mudança, não necessariamente progresso, né? Como a gente costuma falar de evolução no senso comum. Então, o vírus, ele se modifica. Só que essa capacidade de metabolismo próprio, a ausência de célula é o que, para alguns, ele vai ser colocado como algo que não é vida. Então, esse é o ponto aí ambíguo, controverso em relação ao vírus. Muito bom. Então, pensando nessa ideia, né, do fixismo, como que pode um vírus, ele... Como é
que fala quando ele evolui? Igual H1N1. Se modifica. Quando ele... Ai, tem um nome isso. Como falar em português? Me ajudem aí. Quando ele... Ele cria novas variantes, você diz? Ele cria novas variantes? Ele se modifica e evolui para tem um nome, gente, esqueci. Enfim, todo ano a gente tem que tomar a vacina de gripe porque o vírus não é mais o mesmo, né? Então, se a gente fosse pensar nesse fixismo... Mutação? Mutação, exato. Né? Não faz nem sentido, assim, não sei como que eles conseguem defender isso, né? Do criacionismo. Nada no fecha, né? A gente começou falando de origem da vida, que é um tema muito aberto ainda, né? Mas, assim, quando a gente pula, sai da origem da vida e vai falar de teoria da evolução, a gente já está falando de algo realmente bem evidenciado, bem colocado dentro da ciência. Eu acho que, inclusive, não é mais uma questão, não é uma questão de opinião, de acredito, de não acredito. Isso é uma coisa que é quase que discutir, por exemplo, se a Terra é ou não plana, né? Não é uma questão do que você acredita, é uma questão das evidências científicas. E se você discorda, então prove o contrário, porque tudo começa assim quando a gente pensa, por exemplo, Lamarck. Por que a gente estuda Lamarck no ensino médio? Sendo que as causas que ele trouxe, a explicação não é exatamente a correta, né? Mas ele foi o cara que falou assim, olha, as espécies estão se modificando. Então ele está indo contra essa ideia do criacionismo, do fixismo, de que as espécies são como foram o tempo todo. As evidências fósseis já acabam com isso, porque se o homem é homem desde sempre, o que a gente deveria encontrar nos estratos fósseis é o homem em todos os estratos fósseis, juntamente com as outras espécies. Então, existem evidências da evolução. Então, para início de conversa, né, o que é a teoria da evolução? A teoria da evolução é a teoria de que as espécies se modificam e de que existe um fator aí que regula essas mudanças, contribuindo para a complexidade que a gente vê hoje, porque a grande questão é olhar para as espécies e falar, nossa, quão perfeitas elas são, quão complexas elas são. Então, alguém criou isso tudo, né? Há um design por trás. E a seleção natural é ela que vai moldando, porque ela seleciona aqueles que estão mais adaptados àquele ambiente e, portanto, são capazes de reproduzir e passar aquela característica adiante. Então, ela vai moldando para chegarmos hoje e vermos as espécies na complexidade que elas têm. Então, a teoria da evolução é uma teoria da mudança, de que as espécies estão se modificando e que surgem novas espécies, há um processo de especiação. Então a gente parte também de um ancestral em comum. E por isso que eu comecei hoje a live falando da origem da vida, porque se há então uma célula, um ser que deu origem a todos os outros, né, automaticamente a gente vem com a pergunta, e como que surgiu esse primeiro ser vivo? Então a teoria da evolução, ela traz evidências muito fortes, ela, inclusive em laboratório é possível provar a especiação, e aí ela cai lá na primeira célula. Se o que está passível de discussão é a primeira célula. A teoria da evolução, e até acrescento, quando a gente fala de teoria, parece que é pouco, porque a gente está acostumado a falar teoria como um sentido de hipótese. Hipótese é aquilo que a gente acha sobre alguma coisa. E uma hipótese, ela pode ser científica quando a gente é capaz de, dentro de um ambiente controlado, fazer uma experimentação para provar ou refutar essa hipótese. E aí, a partir desse momento, ela se torna uma teoria. E se alguém quiser, já até adiantando uma possível pergunta, então por que ela não é uma lei, se ela é tão forte assim? Porque a lei, ela é uma teoria que está há muito tempo não sendo refutada. Então, ela ganhou o status de lei, como a lei da gravidade, como as leis de Newton. O que falta para a teoria da evolução se tornar uma lei é tempo, porque é uma teoria relativamente recente.
Mas a teoria, ela não perde o seu mérito, a sua importância. Ela não pode ser comparada a uma hipótese. Ela já foi experimentada, ela tem evidências firmes em relação a isso. E eu acho que esse é um ponto sensível, né? Porque quando a gente fala disso, aí a gente acaba entrando em aspectos que as pessoas vão falar sobre Deus. E aí isso é algo muito subjetivo, né? E uma coisa é independente da outra. Então, enfim,